E aí, gente, tudo bem? Você tem andado com medo de alguma coisa na tua vida? Medo de você não conseguir realizar teus sonhos, medo de alguma coisa ruim acontecer na tua vida? Eu tô aqui hoje para trazer uma palavra de esperança e de fé para o teu coração. Lá em Marcos 4,36, diz assim: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui nós temos uma das situações de Jesus com os discípulos, em que eles enfrentam uma tempestade. Nesse caso, Jesus estava no barco com eles, só que ele estava dormindo. E quando começou a tempestade, os discípulos se apavoraram e até pensaram que iam morrer. E quantas vezes na nossa vida nós também não nos deparamos com uma tempestade nos assolando, vindo sobre a nossa vida, o nosso barco, e muitas vezes Jesus está conosco, mas a gente teme, né? Teme a morte, teme coisas ruins acontecerem com nós, teme o fracasso, talvez, tememos perder alguma coisa. E essa história, ela tá aqui para falar com a gente que Jesus, ele tá no controle da situação. Quando os discípulos foram acordar Jesus, apavorados, eles chamaram Jesus, né, e disseram: tu não te importa com o que nós estamos sofrendo? Quantas vezes nós chegamos para Deus e o Senhor não se importa, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo, que eu estou passando? Só que Jesus, ele estava o tempo inteiro no controle da situação. Deus nos permite passar para que a gente veja como que está o nosso coração. Não que necessariamente, né, o Senhor não esteja vendo, que o Senhor não vê como que tá, como que nós estamos, mas eu creio que o Senhor permite para que nós mesmos venhamos a enxergar como que está o nosso coração, que a gente não está tendo fé, que nós estamos vendo determinadas coisas de um jeito errado ou distorcido. E o Senhor permite que a tempestade chegasse nesse momento e que nós muitas vezes venhamos a passar por tempestades na nossa vida para que a gente enxergue que talvez está faltando fé, que é muito fácil falar que a gente tem fé quando as coisas estão indo bem, mas é no momento da dificuldade que a gente vê que realmente a gente crê que o Senhor está no controle da nossa vida, a gente crê que o Senhor está cuidando de nós, a gente crê no amor dele, a gente sabe que ele cuida de nós o tempo inteiro e que nada passa despercebido aos olhos dele. Então com esse vídeo aqui eu quero te encorajar a você olhar para si, olhar para o teu coração e perceber como que você tem andado, como que está o seu coração, como que estão os teus pensamentos, se o que você tem pensado tem se voltado mais para o medo ou tem se voltado mais para a fé? Para a crença em quem Deus é e quem nós somos nele, ou que nós estamos sendo descuidados, ou que em algum momento o Senhor perdeu o controle da nossa vida. E eu falo isso porque a fé, ela não é um sentimento, a gente não vai sentir em determinado momento que nós estamos com mais fé, ou em outro momento eu vou sentir que eu tô com menos fé. A fé, ela é uma decisão, ela é uma escolha nossa de todo dia crer na palavra de Deus, de olhar para as Escrituras e conhecer mais a Deus e consequentemente conhecer mais a nós mesmos, para que a gente firme a nossa fé na rocha e que quando vir então o vento, as ondas, ela não se abale, que a nossa vida não seja destruída, porque então nós estaremos sim como uma casa construída sobre a rocha. Estaremos sim firmados na rocha que é Cristo. Então que a gente ocupe o nosso pensamento com aquilo que vai gerar fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ela é aumentada quando nós nos deparamos com as Escrituras, quando a gente conhece a Deus, quando a gente se depara com quem Deus é. E assim a gente não vai dar espaço para o medo. Se a gente estiver cheio de fé, a gente não vai dar espaço para o medo no nosso coração. E também, para finalizar então, né, a palavra também diz que quem tem falta de fé, a gente pode pedir para o Senhor. Então, se nós hoje percebemos que falta fé
pra gente crer, muitas vezes até numa palavra que o Senhor nos entregou, em promessas que Ele tem para nós, nós oramos e pedimos ao Senhor. E Ele vai acrescentar fé no nosso coração. E também a nossa busca pela palavra em oração, que assim, com certeza, o Senhor vai encher o nosso coração de fé e a gente vai ter vitória, em nome de Jesus. Que esse vídeo tenha te abençoado e que você tenha um restinho de semana abençoado em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo.